Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Agora, 147 dias das nossas eleições presidenciais. Dia 2 de outubro já está chegando. E embora muitas pessoas que a gente acompanha pela internet, pelo jornalismo, de uma maneira geral, formadores de opinião, estejam manifestando uma espécie de apreensão e de temor em relação ao que pode acontecer a partir do dia 2 de outubro, eu tenho ido sempre numa outra direção, mostrando para vocês que é necessário que a gente tenha mais responsabilidade, mais envolvimento com o processo político aqui no nosso país, para denunciar essa gente que está namorando com a quebra institucional. Como é que é isso? A gente vai normalizar que os criminosos querem praticar um crime até que eles pratiquem o crime e a gente sofra as consequências? Então, já passou da hora da gente fazer uma série de advertências, porque o dia 2 de outubro eu estou vendo como uma possibilidade muito real de nós arremessarmos para o lixo da história essa gente que está fazendo tanto mal ao Brasil, enganando tantos brasileiros, dividindo a nação e cada vez mais destruindo a nossa reputação enquanto nação no plano internacional e destruindo também as nossas vidas humanas e a nossa vida, a nossa biodiversidade, a nossa floresta, o nosso território. Então a gente precisa se engajar, a gente precisa cada vez mais estar envolvido nesses mecanismos que nós temos aqui através da internet, desses canais aqui, porque é uma forma da gente reagir, inclusive, à omissão dos grandes veículos de comunicação diante de tantas tragédias das quais eles são sócios, porque eles se omitiram com tudo aquilo que aconteceu no Brasil. O Brasil parece que não tem responsáveis. Hoje é Dia das Mães. Quantos de nós não perdemos as nossas mães, as nossas avós? Quantas tragédias se deram? Quantas mães perderam seus filhos, perderam seus netos, seus irmãos, seus maridos no meio dessa história toda e nós não temos um responsável? Isso foi uma coisa do além? Isso foi uma coisa que se abateu sobre o Brasil, que a gente não podia ter feito absolutamente nada? Nós não temos um representante? Isso tudo foi muito ocultado, né, gente? Passamos por quase 700 mil mortos, 30 milhões de contaminados e ninguém lembra que o presidente nomeou um general incompetente para cuidar da saúde do nosso país e isso acarretou resultado morte. Ninguém lembra que ele atuou contra a vacina, que ele aglomerou, que ele levou as pessoas ao engano e à morte, que ele prescreveu remédios imprestáveis. Isso tudo passou despercebido, ele está disputando eleições hoje, está correndo nas ruas como se nada tivesse acontecido e as pessoas, uma parcela da população sequestrada mentalmente, ainda grita mito para essa pessoa, para essa criatura? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre o que está rolando dentro dos meios de comunicação, pelo menos os impressos com o jornalismo aqui no Brasil, e o que pode acontecer de fato, né? Se as pessoas continuarem a ter um posicionamento passivo. Se as instituições continuarem a ter um comportamento passivo diante de criminosos, porque quem está namorando com crime, para mim já é criminoso, tá certo? Então nós vamos falar sobre essas questões todas, os últimos acontecimentos, e vamos cada vez mais divulgar aqui essas nossas reflexões para que mais brasileiros se engajem e comecem a advertir aos criminosos que eles não devem transgredir, porque a consequência para eles pode não ser muito agradável, né? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no monitor, na carinha do José, que é uma forma de você ajudar com que essas nossas falas cheguem a mais pessoas. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados, e vamos seguir em frente. Gente, ontem eu recebi na minha casa um grupo de amigos jornalistas, né? E ficamos debatendo essas coisas relacionadas aos temores. E alguns, de fato, estavam assim com temores porque eles estão acompanhando a política no dia a dia, eles falam, olha, tá muito ruim por aqui, tá muito ruim por aqui. Enfim, e a gente vê essa discrepância. Os jornalistas profissionais no Brasil, espalhados em diversos órgãos, têm manifestado uma preocupação com uma quebra institucional aqui no nosso país. No entanto, as direções, as empresas jornalísticas estão se omitindo. Como se tivéssemos aqui no nosso país uma ruptura e eles fossem ficar preservados diante de turbas de insanos. E as turbas de insanos, elas atropelam qualquer coisa. Muitos que acham que são aliados dos insanos, quando percebem, já estão
em maus lençóis. Então é importante a gente ficar fazendo esses alertas. E ontem, eu conversando com os meus amigos, né, alguns até correspondentes internacionais, eu fiz alguns questionamentos concretos que ficaram sem respostas. Eu já vou compartilhar com vocês algumas dessas questões. Em primeiro lugar, eu estava lendo hoje uma coluna que normalmente ninguém nunca vê, porque é uma coluna muito profissional. É assim, uma autocrítica de um jornal em relação ao que o jornal está fazendo. É uma coluna do Ombudsman da Folha de São Paulo. Está aqui. Eu fiquei muito irritado com esse título aqui, né? Vai ter golpe, passa a informação. Folha e a imprensa deveriam trocar de vez a presunção pela certeza do fato. Como é que é trocar a presunção pela certeza? Então, nós estamos diante de uma certeza absoluta? Bom, eu achei o título muito ruim. Quem escreve é José Henrique Mariante, ele que é um ombudsman da Folha. Mas quando você lê o texto não diz isso que está na manchete, aqui no título dele. Ele diz o seguinte para a gente, achei muito interessante. Abre aspas, a hora de agir contra o coronavírus é agora, fecha aspas. Você deve ter lido títulos parecidos nos últimos 2 anos. Só que esse foi publicado pela Folha em 10 de março de 2020. A praga engatinhava em comparação ao que viria mais tarde, mas Yasha Monk, em coluna do jornal, um jornalista, né, alarmava os leitores para o que já se percebia inevitável. A Covid-19 varreria o planeta em pouco tempo, sendo a quarentena e o distanciamento social as únicas saídas imediatas. Pois bem, então ele fez essa advertência e aconteceu essa coisa toda que a gente viu. Aí ele fecha o texto dele, aqui o José Henrique Mariante. Se alguém não lembra ou não sabe o que é um golpe civil ou militar, está na hora de desenhar e deixar o tamanho do problema bem claro. Vai dar trabalho, vai atrasar ainda mais o Brasil, vai custar caro. Tenho certeza que Monk, como os outros colegas que se alarmam agora, gostaria muito de, passados 2 anos, reler seu texto, dar risadas e comentar algo como: quanta bobagem escreveu. Não escreveu nenhuma, infelizmente. Então, o texto está convocando a gente aqui a nossa responsabilidade, né? A gente começar a dizer, olha, esse pessoal está querendo sair fora do quadrado. E quem está querendo sair fora do quadrado já está manifestando um caráter criminoso. E a gente tem que combater esse tipo de situação. Hoje, na coluna do Jânio de Freitas, que também é muito experiente, a coluna dele é muito interessante. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui esse cabeçalho aqui, esse título, né? Acho que deu para pegar aqui, né? Diz ele: o desencontro marcado. Inexiste afirmação convincente dos militares de compromisso com a Constituição. De fato, né, a gente está vendo o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, se movimentar como se fosse um fiscal da vigilância sanitária. Eu vou visitar o ministro do TSA, eu vou visitar lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, vou dar uma blitz na cozinha para ver se tem alguma coisa, se tem algum micróbio ali, né? Vou levar minha equipe para fazer inspeção. Está acontecendo mais ou menos isso e muitas pessoas estão vendo esse tipo de situação com uma certa normalidade. Não tem normalidade nenhuma. Essa gente está fora do seu quadrado. E aqui na coluna do Jânio de Freitas, ele fala do encontro do Fux com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que é general da ativa, né? Vamos lembrar disso aí. E que deveria ter aprendido nas academias militares o respeito ao Brasil, à nossa Constituição, e não a um delinquente que está querendo perverter o nosso processo político ou um governo. As Forças Armadas são instituições permanentes do Estado, pertencem ao povo brasileiro, pertencem a mim, pertencem a você, e não de uma facção. Pois bem, e lá pela frente no texto do Jânio, ele diz o seguinte: da campanha eleitoral de 2018 até agora, são 4 anos de Forças Armadas tolerantes e assim concordantes com o armamentismo da população, permissividade com roubo e contrabando de riquezas naturais, desconstrução da estrutura ativa do Estado, ações de extermínio indígena, variedade inumerável de crimes contra o país, presente e no futuro. Essas sim, questões de segurança nacional. O que ele está falando? Ô general, o senhor está de brincadeira, o senhor está de sacanagem? Nós tivemos agora um desmatamento de 1.000 quilômetros quadrados na Amazônia,
Isso não é questão de segurança nacional? Essas questões que o Jânio de Freitas levanta aqui são questões que as nossas Forças Armadas poderiam estar discutindo, poderiam estar entrando no debate, poderiam ajudar que não acontecesse, mas não. Estão preocupados com urna. Então, de brincadeira, e esse tipo de situação é uma situação para a gente ver com naturalidade, e aí tem muitas advertências que a gente tem que fazer no meio dessa história, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, isso não está fazendo bem ao Brasil desde agora, né? Uma matéria aqui fazendo levantamento em indicadores econômicos, mostra aqui para a gente. Bolsonaro derruba investimento em infraestrutura e afugenta estrangeiro. Diz o texto aqui, bilhões em obras públicas ancoradas em emendas de relator na Câmara, sem nenhuma transparência ou racionalidade. Áreas técnicas de agências reguladoras ocupadas por indicações políticas do governo e de sua base referendadas pelo Senado. Piora ininterrupta dos indicadores de degradação ambiental na Amazônia, com declarado apoio de ministros e do presidente Jair Bolsonaro. Essas são algumas das questões que passaram a ser citadas por investidores em reuniões que avaliam intenção de colocar dinheiro em projetos de longo prazo no Brasil. Ou seja, não tem como colocar, né, amigo? Não tem como colocar, minha amiga, porque você vai colocar um investimento numa situação que tem uma conflagração, você vai abrir uma lanchonete numa zona de guerra, você vai investir agora numa situação como a gente está vendo lá na região do leste europeu, envolvendo esse conflito todo. Quem é que vai investir naquela situação? E no Brasil, quem é que fica estimulado em investir? Que empresa coloca o seu nome associado a um país que está matando índio, matando seus indígenas, destruindo a floresta, provocando danos ao mundo, ao meio ambiente do mundo? Então fica muito complicado, né? E aí a ironia ajuda a gente às vezes, né? Tem uma coluna aqui do Sensacionalista e é muito engraçado aqui, mas serve como uma crítica, esse texto aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Bolsonaro vai anunciar golpe em letreiro de neon para ser notado pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro já alugou um painel da Times Square para anunciar o golpe no Brasil. Arthur Lira disse que é prematuro qualquer atitude agora, porque o outdoor comprado por Bolsonaro nem é de LED e é muito pequeno. Se ele tivesse mesmo a intenção de dar um golpe, compraria um espaço com animação bem mais piscante, disse o presidente da Câmara. Bolsonaro também alugou um carro da pamonha que passa de 10 minutos anunciando o golpe em frente ao Congresso. Rodrigo Pacheco minimizou. Isso não é nada, falar qualquer um fala, disse ele. O senador afirmou que se Bolsonaro quisesse mesmo dar um golpe, já estaria cogitando colocar militares nas eleições e proibindo observadores internacionais. Bom, o que é interessante nesse tipo de brincadeira, de ironia? É que ele está chamando a atenção o seguinte, olha, essas figuras aí que estão menosprezando esse tipo de namoro com golpe, são as primeiras a serem sacrificadas. Ou vocês acham que o Arthur Lira, ele escapa de alguma convulsão, de algum problema aqui, ele é considerado um homem honesto? Quem é que vai defender o Arthur Lira? O general Heleno? E o Ciro Nogueira? E os deputados considerados do Centrão? Os que são acusados de corrupção, como é que vai ser essa história? Como é que o Brasil fica no dia seguinte? Tem se falado, então, numa perspectiva de ruptura institucional a partir da eleição presidencial? Pois bem, meu amigo, minha amiga, se acontecesse uma situação como essa, é bom todo mundo saber que ninguém é de ninguém no meio dessa história, né? Os governadores derrotados iriam reclamar também que houve fraude nas suas eleições. Os senadores derrotados também que haveria fraude nas suas eleições. Os deputados estaduais derrotados, a mesma coisa. Gente, então viraria uma grande bagunça. Como é que você conserta essa bagunça no dia seguinte? Será que os donos dos grandes veículos de comunicação, eles acham que essas turbas descontroladas iriam ficar civilizadas de uma hora para outra? Que não haveria nenhum dano patrimonial, nenhum dano à integridade física dos jornalistas, dos repórteres que estão atuando na cobertura do dia a dia? E as nossas instituições? Quem é que mandaria de fato no Supremo Tribunal Federal? Um cabo e um soldado? Como é que ficaria o aparato jurídico do nosso país? E quais as consequências para a nossa vida no cotidiano? O que aconteceria no dia seguinte com as pessoas que estão defendendo esse tipo de insanidade? Então, já passou da hora mesmo da gente fazer uma série de alertas, uma série de advertências e de assumirmos a responsabilidade de apontar o dedo para esses criminosos e, sobretudo, denunciar a omissão dos grandes veículos de comunicação em relação a esse roteiro de quinta categoria
que está servindo nesse momento para distrair a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não discute educação, não discute investimentos públicos, não discute saúde, saneamento básico, projeto de nação, nada. Estamos discutindo apenas coisas periféricas com a cumplicidade de altos servidores públicos de farda. É uma coisa ridícula, infame esse posicionamento do general Paulo Sérgio, né? Está aqui na coluna hoje, em vários jornais também, esse tipo de informação que acho que dá para vocês verem, né? Que o general Paulo Sérgio pediu. Gente, é uma coisa esquizofrênica. Fachin diz que TSE não tem qualquer objeção em divulgar documentos enviados pelas Forças Armadas. Então, o general Paulo Sérgio, como se fosse um imbecil, que a gente só pode considerar assim, né? Tentei achar uma outra palavra, mas não deu. Faz um questionamento, como se ele fosse a vigilância sanitária do TSE, pedindo, olha só, o Exército fez 80 questionamentos para o TSE, vocês podem divulgar? Por que ele não pediu para o subordinado dele, né? Ele está na ativa, né? Mas não, aí pede para o Fachin. Aí o Fachin diz, olha, tudo bem, nós estamos pela transparência, vamos divulgar tudo. Só que tem um negócio, o general que mandou essas perguntas para cá, ele colocou um carimbo de reservado. Ele disse que são assuntos reservados. Então, como é que eu faço? Eu divulgo ou não divulgo? Gente, que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Acho que o Fachin não tinha nem que perguntar também não, né? Porque ele acaba reverberando essa bagunça. Chega e publica logo as perguntas e as respostas, joga para a sociedade, né? Para acabar com isso. Quanto mais luz jogar sobre esses vampiros, mais eles vão ficando inibidos. Pelo menos eles vão voar, pelo menos em horários noturnos, né? Não vão ficar perturbando a gente 24 horas por dia. Então, gente, temos que jogar luzes sobre essas questões. A gente não pode ficar amedrontado com os loucos circulando ao nosso redor, não. A gente tem que usar a nossa energia para conter esses loucos e conter os criminosos. O dia da verdade dessa gente está chegando. E a gente não tem que baixar a guarda, não. A gente tem que continuar estimulando outras pessoas a terem o mesmo tipo de comportamento. Porque senão a gente vai assumir que nós queremos no nosso país uma bagunça, né? É a bagunça mesmo que nós queremos? Pois bem, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e vamos continuar jogando luzes sobre essas criaturas das trevas, né? Um grande abraço, tchau!